debatedores, então eu vou começar fazendo primeiro um conjunto de perguntas aqui ao Ogata, das que já vieram, e vou alertando as que seriam interessantes vocês fazerem já complementação, ao invés de perguntar novamente o mesmo tema. Tá ok? Então, vou começar aqui com as perguntas do doutor Alberto Ogata, e vamos lá. Ogata, nós recebemos aqui algumas perguntas. A primeira foi feita pelo Sebastião Sesquim, companheiro da ANAB, diretor regional do Espírito Santo, onde ele coloca o seguinte: sabemos que grande parte das doenças dos trabalhadores é fruto das condições de trabalho e cobranças de metas. Como os próprios planos de saúde podem responsabilizar os empregadores pelas doenças causadas ao seu corpo funcional e como isso poderia ajudar no custo do seu tratamento? Vou te passar outras. Essa daqui, como já tem outras também formuladas por outros colegas relativas à condição de trabalho e como é que se diz, tanto para o Gilberto, de como é que essa discussão está sendo debatida na mesa de negociação, como para o Carlos, como é que a área de recursos humanos discute com a área de negócios também a viabilização dessas questões, já fica de imediato aí para os dois depois fazerem os adendos nisso. E outras duas perguntas mais objetivas. E a próstata? Está atrás nas pesquisas porque ela não apareceu no seu dado dos principais doenças. Está vendo que o pessoal está interessado mesmo em tudo. E a outra é o seguinte, um companheiro está dizendo aqui, o Verde Bezerra, do Conselho de Usuários de Alagoas, que está na mídia uma informação recente de que a ingestão diária de suco de frutas é fator de risco para o aparecimento de diabetes. Procede? Então, passando a palavra para ti aqui. Quero dizer que nós já chegamos ao número de 180 conexões distintas, de IPs distintos, no nosso site, na transmissão ao vivo pela internet. Sabendo que a meta é em torno de 20% dos que participam, nós estamos com quase 100% do número de pessoas que estão acompanhando ao vivo e aqui presente. Parabéns a todos os companheiros do Banco do Brasil e demais interessados que estão nos acompanhando também pela internet. Doutor Ogata, por favor. Bom, primeiro, o momento Viva Bem aqui, o momento... com relação a essa coisa do suco de fruta, assim, é um estudo, na verdade, é uma revisão que saiu no British Medical Journal, que associa qualquer ingestão de carboidrato, né, suco de laranja, por exemplo, suco de uva, ele tem um índice glicêmico, ele estimula muito a liberação de insulina, e isso aumenta realmente, no longo prazo, o risco de diabetes, né? Ao contrário de quando você come uma fruta inteira, você come a fibra e a absorção de glicose é menor, né? Então, ingerir fruta inteira tem um fator protetor, né? E suco de fruta, como você ingere só o carboidrato, ele tem um efeito aí de... Claro, também, né, tem que tomar, né, direto, muito... então, assim, não é... Mas, assim, realmente, então, se você tiver escolha, é melhor comer uma fruta in natura. E o câncer de próstata, ele é um câncer ele é muito comum, mas a partir de uma determinada idade, a partir dos 60 anos, ele é mais comum ainda, mas muitas vezes menos agressivo. Então, hoje, a grande discussão que tem realmente hoje no rastreamento é fazer ou não PSA. Parece que o PSA tem um fator pouco importante nisso, né? O protocolo inglês tirou, o protocolo americano vai tirar, então o PSA ele não é um indicador, quer dizer, inserir isso não era uma coisa que também talvez valha muito a pena, né? E muito menos ultrassom de próstata, né? Muito menos. Então, tanto que houve muito essa discussão, inclusive nas próprias diretrizes. Então, por isso que não aparece como uma causa importante de morte. Se for colocar em homem, é muito mais prevalente intestino e pulmão, né? Intestino e pulmão. Com relação à outra pergunta,
relacionando aí a questão das condições de trabalho e responsabilizar a operadora, o operador responsabilizar o empregador pela doença funcional. Na verdade, é quase o contrário, né? Porque quem penaliza o empregador é o próprio governo tributando, né? Então, eu acho que não é esse o caminho, né? Na verdade, hoje se sabe que muito dessa... a gente está participando de uma pesquisa junto com o Gallup, uma pesquisa gigante mundial, mais de 1 milhão de pessoas, e realmente o fator mais importante na questão hoje no trabalho, parece, é a pessoa encontrar um sentido naquilo que faz, né? Quer dizer, olha, isso que eu faço realmente vale a pena. Vale a pena. E hoje a gente está tendo um problema muito sério, que assim, as pessoas fazem uma super escola, super boa, aí elas vão fazer concurso público, né? Quando ela entra num determinado cargo, ela liga a contagem regressiva para aposentar, né? Assim, não, 35 anos, 34 anos, e isso realmente gera adoecimento, né? Agora, dentro desses outros fatores, eu acho que associar a penalização, seja da patrocinadora da autogestão, ou seja, do empregador, acho que não é esse o caminho, né? Realmente, o que acontece é a importância de buscar, e nesse aspecto, um canal de comunicação. O que afeta causa adoecimento é falta de autonomia, né? E uma comunicação ruim. E muitas vezes, quando a gente vai ver o adoecimento, realmente, por que alguns setores de uma empresa, alguns realmente têm mais doença ocupacional que outras? Em muitos fatores, o que está por trás realmente é a organização do trabalho, né? Chefia que deixa o setor uma bagunça e não, ele vai cobrar essa meta quando a água está ele está afundando, aí ele cobra do time, né? Então, o chefe desorganizado, o chefe que não organiza o processo, causa adoecimento do seu time, né? Então, por isso que, na verdade, eu acho que a gente pode fragmentar. Olha, Cassi cuida da saúde, o banco cuida, o RH cuida do trabalho, porque uma coisa contamina a outra, né? Com certeza. Neto, por favor. Queria aproveitar, porque esse tema de metas é um tema importante da gente conversar aqui. Bom, quando a gente fala assim, gente, de conceito, não é algo gasoso, que a gente não toca. O conceito é muito importante. A empresa que não se preocupa com o conceito, ela acaba dando volta, dando volta. Eu vou citar um exemplo aqui de liderança. Eu tenho uma certa dificuldade quando a gente fala de encontros de liderança, quando nós estamos tratando de gestores. É importante mostrar que é desejável que o gestor seja líder, mas nem sempre ele é, né? Gestor pressupõe uma equipe, ok, mas líder é algo mais complexo do que isso. Pressupõe valores, a forma como essa equipe se identifica com esse profissional, a forma como ele interfere na dinâmica e potencializa a equipe. Então, chegar e dizer que gestor é sinônimo de líder é um grave erro. É por isso que, sempre que a diretoria de gestão de pessoas, nesses encontros, nesses fóruns, tem a palavra, e nos nossos programas de educação e capacitação, a gente faz a diferença do ser gestor e do ser líder. Às vezes ele é gestor, mas quem lidera na equipe dele é outra pessoa, né? Isso a gente precisa olhar com bastante atenção. E eu estou falando de conceitos porque isso que o professor Alberto trouxe, de significado do trabalho, organização do trabalho, é um conceito importantíssimo, que às vezes a gente não fala. E quando a gente traz para o concreto, ou seja, chama o cliente para falar e mostrar de uma forma muito clara, a fala do cliente tem um efeito mais poderoso do que o discurso institucional. E aí você vai trabalhando esses temas. Então, sobre as metas, nós entendemos que meta é consequência. Se a gente começa a ficar falando de meta, toda empresa tem que ter meta, o Banco do Brasil tem compromisso com seus acionistas, enfim, nós queremos uma boa PLR, enfim. Mas a meta pela meta, de novo, torna algo muito árido. O que a gente precisa entender é que meta é consequência. Então, a área de gestão de pessoas entra na discussão do orçamento? Entra sim. Se nós olharmos o aspecto histórico, né, do atingimento das metas e dos resultados, nós temos tido melhores resultados, sim. E quando a área de gestão de pessoas percebe, junto com outras diretorias, que há uma incorreção
né, o que há um desajuste no orçamento, nós entramos e em todo semestre nós temos ajustes orçamentários, evitando os desequilíbrios. Bom seria se isso acontecesse antes do semestre começar. Tenho toda a certeza disso. Mas, por vezes, isso não é possível. O importante é você fazer os ajustes e evitar os desequilíbrios, e a própria rede conhece e sabe muito bem como é que a coisa funciona. A segunda coisa é que nós fazemos pesquisa de clima organizacional todo ano, pesquisa de satisfação no trabalho também todo ano. São pesquisas quantitativas, temos também pesquisas qualitativas de empresas contratadas de mercado, que têm o nome a zelar, e tem aquelas pesquisas de mercado, como as melhores empresas para se trabalhar, da USP Editora Abril, Great Place to Work, e nós teremos algumas surpresas muito positivas em relação a esses temas, né? Talvez daqui a alguns dias, e nós estamos sempre monitorando as pesquisas de clima e de satisfação no trabalho. Por quê? Se você tem um desajuste, você não vê uma evolução no clima e na satisfação, algo está errado. E nós procuramos ser muito responsáveis com esses fatores. Então, às vezes a gente vê reclamação, isso e aquilo, mas podem ter certeza que a diretoria faz a gestão disso, faz o monitoramento disso, e o que nós temos visto de 2011 até aqui é uma evolução e um crescimento. Caso de adoecimento, como é que nós estamos? Nós temos um patamar estável, desde 2009, de 3,9%. Pode melhorar? Pode. Está bem distante daquele 6% que o professor Alberto trouxe, que seria um indicador até bem alarmante. Mas eu acho que é importante trazer essas informações para que a gente entenda também assim, o contexto, o cenário. Temos sempre que melhorar, eu tenho plena convicção disso, mas eu acho que vale pontuar alguns aspectos aí em relação a essa discussão. Gilberto, comentários? A respeito dessa questão, eu até pensei que eu ia falar primeiro para oportunizar o doutor Carlos a responder em seguida. Mas, como você começou falando, eu não quis interromper. A questão da organização do trabalho, como a gente vê, nós entendemos que a empresa é responsável pelo treinamento. Então, quando algum grupo, alguma equipe está desorganizada, no mínimo seria falta de treinamento do supervisor ou, enfim, do gestor. Então, daí a nossa cobrança, só para justificar, para entender por que a gente cobra isso da empresa. Uma outra questão diz respeito ao tratamento dado aos afastados por doença. Há muitos anos mesmo, que a gente vem tentando que o Banco do Brasil dê um tratamento um pouco diferenciado. Por exemplo, o ticket cesta, mesmo que ele seja afastado por doença, ele é utilizado para quê? Para a compra do supermercado. O cidadão continua comendo, a família continua comendo, mas depois de um certo tempo ele perde o direito, né? E, claro, isso é difícil de você passar numa assembleia, porque a quantidade de pessoas afastadas são poucas. Mas, para aqueles que perdem, é importante. A gente recebe corriqueiras reclamações, e reclamações até desesperadas, porque o orçamento das pessoas está apertado. E na hora que, especialmente quando ele passa a gastar com doença, passa a gastar com problema de saúde. Uma outra questão diz respeito ao estresse, porque o estresse tem duas questões, né, a respeito das metas, aliás, desculpe. Uma, digamos, chega a instituição, como institucional, ele recebe orientações, e aí é como um treinamento, são orientações mesmo. Mas só que na hora que chega o superintendente, ele chega cobrando. E a hora que o gestor é cobrado, ele cobra dos seus subordinados. E aí essa cobrança, dependendo de como é feita, ela gera um estresse efetivamente muito grande. E uma das questões que ocorre, provocadoras desse estresse, diz respeito aos efeitos do não cumprimento da meta. Por exemplo, o cara é gerente geral. Se ele cair, ele levou 20 anos, 25 anos para chegar à gerência geral. Ele era um excelente funcionário, tanto que chegou à gerência geral. Mas se ele for descomissionado, ele cai para o posto efetivo, ele não cai para um gerente de relacionamento ou qualquer coisa assim. Então, precisaríamos encontrar uma forma do efeito ser menos dramático. Tá? Essa é uma das questões que a gente vem tratando com o banco. Até o momento ainda não tivemos
sucesso, mas a gente vem tratando porque entendemos que é importante encontrarmos uma solução. E acredito que isso vai deixar o funcionário menos estressado. Acho que, em síntese, era isso a respeito dessa questão que a gente teria que registrar. Pode. Obrigado. Não, já que você falou do estresse, assim, o estresse, ela realmente hoje, ela não ocorre só no trabalho, né? Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e gasta 1h30 para ir, 1 hora para voltar, e atende público, né? Realmente é algo bastante complicado, e o importante é de como as pessoas gerenciam isso e a gente ajudar as pessoas a lidar. E aí eu vi aqui uma coisa muito interessante, que é uma sugestão, eu acho que é a questão da verba QVT, né? Que de maneira ideal, um dia, né, poderia alinhar essas ações com as ações que a CACI faz na atenção primária nos locais, sabe? Porque o que eu vejo, às vezes, nas empresas, ocorre um overlap, uma concomitância de ações em QVT, seja da autogestão com muita frequência e em a empresa. E talvez aproveitar uma trilha do conhecimento realmente para que o gestor local que gerencia essa verba saiba como fazer. Porque gerenciar programas de QVT ou de promoção da saúde, às vezes as pessoas acham que aprende por osmose, né? Vai por né? Coisa fácil, mas lidar com o comportamento humano é mega complexo. E o que fazer? Ou vou dar incentivo, vou fazer uma ação, e se você não tiver integração e um conhecimento, você acaba fazendo festa e palestra, né? E patrocinando grupo de corrida. Então, eu acho que é buscar alinhar, quer dizer, como eu sei que a CACI tem muitas ações em promoção de saúde, realmente talvez alinhar essas questões, porque é o mesmo cara, né, que está estressado na agência e depois ele vai lá e briga com a família, né? Então, quer dizer, o jeito da gente fazer isso, né, é algo que talvez a gente possa criar sinergia. Agora eu tenho aqui um grupo de perguntas para o Carlos Neto, que são bastante interessantes, vinculadas à saúde, à CACI e até às nossas próprias entidades. Então, olha só, o Werneck, nosso diretor regional do Rio de Janeiro, ele está perguntando o seguinte: bom, todos temos verificado a necessidade da melhoria da qualidade de vida, né, no país, no mundo e tudo mais. Então, ele pergunta, por que a falta de incentivo do banco para que o pessoal pratique também melhores condições de saúde via as ABBs? Por que a gente não tem um incentivo para que as pessoas também possam se relacionar com a ABB no aspecto de saúde, no aspecto de recuperação, cultura e outras questões? Já o Sérgio Dourado, nosso coordenador do Conselho de Usuários daqui de Goiás, ele já pergunta o seguinte: o evento que a gente está fazendo aqui é um evento que está trazendo uma série de pontos de vista diferentes e que vai fazer com que todos nós cheguemos a refletir sobre as condições de saúde. E o abono das faltas para participação das reuniões de conselhos de usuário está previsto no banco, está organizado. Existiria a possibilidade de pensar-se nessa possibilidade também de incentivo em participações de eventos como esse, para a participação dos conselheiros de usuários? O Daniel Fialkowski, nosso diretor regional do Mato Grosso, ele também pergunta o seguinte: nós temos uma experiência no Rio Grande do Sul dos facilitadores, que atuam junto com o Conselho de Usuários, para poder, através das redes de relacionamento, estar buscando garantir atendimento através da nossa rede de contatos pessoais. É o parente que tem um hospital, e aí onde você diz que não tem, mas aí aquela interferência pessoal acaba fazendo com que a gente consiga o atendimento. E a pergunta é, o banco, como é que ele vê essa situação? Ele está propenso a ajudar ou estimular esse tipo de relacionamento para a gente viabilizar o atendimento de saúde? E eu tenho ainda aqui do Sidney, nosso diretor regional de Rondônia, onde ele coloca naquelas regiões, né, em Rondônia, Roraima, Acre, onde a gente está fazendo as visitas, o próprio diretor também tem informado, tem rodado o país, e muitas vezes, nesses lugares, a dificuldade que a CACI tem encontrado para obter credenciamentos
em função, às vezes, da baixa quantidade. O interior, então, pior ainda. Daria para o banco trabalhar alguma coisa em conjunto com a CACI nesse sentido? Bom, eu queria até, assim, em relação ao último bloco, e já pegando também, Amaral, as questões que você traz, nós fizemos uma parceria muito interessante com a TV Cultura, aquele programa Roda Viva, vocês conhecem bem, né, um programa assim, importante da nossa formação política, e nós fizemos uma parceria, já gravamos 3 programas, vamos para o 4º e o 5º agora, onde funcionários participam de uma enquete na intranet, escolhem os temas que eles querem debater, e nós colocamos no centro da roda um diretor do banco, estatutário, ele não sabe previamente das perguntas, e nós buscamos nas redes sociais aqueles funcionários que estão discutindo o Banco do Brasil fora do banco, nas redes sociais. E levamos para essa roda e publicamos esse programa na nossa UniBB, e em cima do programa você tem uma rede de discussão, de debate, de sugestões. Nós tratamos a questão do TAU, né, no primeiro programa, tratamos também a construção do resultado do banco, e agora, no dia 11, vamos discutir orçamento e metas com o diretor de controladoria, e vamos discutir também políticas e estratégias de atendimento, também a partir dessa enquete com os profissionais. Então, estou trazendo esses exemplos de tal forma que fica muito claro que o banco quer discutir, busca discutir esses temas, e a gente entende que isso é uma prática saudável. Quando a gente falou dos administradores e de comissionamento, o radar do gestor, ele traz os 8 últimos semestres, ou seja, 4 últimos anos. Isso é importante porque você não tira só a foto do momento. E esse radar é um patrimônio do gestor, Gilberto. Vou citar um exemplo. Onde ele vai, o rating está ruim. Então, a partir desse radar, que é um olhar no espelho, e nos ajuda a mapear, porque num clique você tem os gestores que, semestre após semestre, têm problemas na parte de rating, você investe na capacitação. Mas também fica muito frágil a pessoa querer fazer resultado, o indicador de resultado dele está excelente, mas o indicador de rating deixa a desejar, isso coloca em risco ele, o banco e a equipe. E aí a gente, de fato, precisa tomar cuidado com essas coisas. Quer dizer, não é um olhar do momento, mas é um olhar dos últimos 4 anos. Então, a gente entende que esse é um sistema mais justo, mais claro, né, e que vai ajudar bastante nesse ponto que você trouxe aí da questão do encarreiramento do gestor e da questão dos resultados. O que eu acho que a gente pode trabalhar é o seguinte. Eu acho que um grande problema hoje é a questão da locomoção urbana. Nós vimos aí vários movimentos sociais fortes, importantes, e que teve como origem, pelo menos a gota d'água, digamos assim, a questão da locomoção urbana. Isso é uma coisa muito forte em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso tem a ver com qualidade de vida. Então, acho que é possível, e nós estamos estudando isso agora, um sistema de permuta que ajuda, às vezes, um profissional que trabalha numa região de São Paulo, tem que se deslocar para outra, quando tem uma agência próxima de onde ele trabalha, ele pode permutar com um colega que está, digamos, fazendo o mesmo caminho, só que em sentido contrário. E, cada vez mais, esse tema da locomoção urbana vai ser um tema que vai merecer a nossa maior atenção. E precisamos encontrar soluções e caminhos para isso, né? Então, eu estou trazendo esse tema e esse exemplo, né, porque eu acho que, muito em breve, nós teremos uma proposta em relação a esse assunto. É lógico que não vai atender todas as cidades, até porque não precisa, mas, em algumas situações e algumas grandes capitais, eu entendo que o banco precisa trazer uma resposta a esse tema, né? Bom, em relação à FENAB, eu entendo, e o Nery, né, vai estar aqui daqui a pouco, eu acho que vale a pena, a gente tem conversado com o pessoal da FENAB, né, está o Fuji aí, assim, o Haroldo, eu acho que a gente pode realmente ser mais próximo, investir mais nisso, né? Eu acho que a FENAB é um patrimônio, né, da rede Banco do Brasil, de quem gosta, admira o Banco do Brasil, trabalha pelo Banco do Brasil. Eu acho que é possível, sim, a gente fazer mais. Nery talvez tenha condição de falar melhor sobre isso, mas no que diz respeito à área de gestão de pessoas, nós temos estimulado muito a Rede GEPS a que realizem eventos nas ABBs, para que priorizem eventos nas ABBs, de tal forma a poder envolver mais o funcionário com as questões da ABB, mas eu acho que, sim, há uma grande possibilidade. Essa questão do incentivo, né, em relação à participação aqui, eu até recebi agora um e-mail, né, solicitando, isso a gente vai estudar, não vejo problema da gente analisar isso com muito carinho, não, de tal forma a estimular mais a participação em encontros como esse. Não sei se eu falei no início, mas, neste momento, está acontecendo uma reunião da diretoria executiva do Banco do Brasil. Eu não estou lá, eu estou aqui.
que já havia me comprometido a estar presente aqui. E digo isso porque nós valorizamos esse espaço, porque a gente entende que esse é um espaço importante. Então, o que a gente puder fazer para valorizar, estimular, nós vamos fazer. Eu acho que os seminários ganharam um impulso muito grande, né, desde o ano passado. Esse ano também a gente vê um crescimento. E, a partir do movimento que isso gera, né, do envolvimento das pessoas, eu acho que é possível investir mais em um espaço como esse. Eu não vejo problema em relação a isso. Vamos conversar assim. Gilberto, quer fazer um comentário? Gostaria, sim. A respeito da necessidade de melhoria de qualidade de vida, aqui me parece que se encontra presente, eu, pelo menos de manhã estava, acredito que ainda esteja, o Dr. Lincoln, do BRB, ele pode comprovar. Lá no BRB nós conseguimos uma espécie de bolsa, ou seja, o banco paga a academia para funcionários. É uma forma importante de incentivo à atividade física, de incentivo a atividades ginásticas e atividades esportivas, né, especialmente a atividade de ginástica. Então, não sei da possibilidade de conseguirmos isso no Banco do Brasil, pelo menos fazer algum teste, algum piloto, e se experimentar alguma coisa e avaliar o resultado. A gente já propôs isso na mesa de negociação, já fizemos proposta semelhante, mas ainda não tivemos resposta do banco, né? Mas acho que é uma questão para se refletir a respeito, né? E acho que você, me parece que respondeu sobre a possibilidade, se é que eu entendi direito, essa questão da dificuldade de credenciamento em algumas cidades, né? O ideal, efetivamente, seria que o banco ajudasse a CACIP para se encontrar uma saída para atender esses colegas, né? Essa tem sido uma preocupação constante do movimento sindical. Obrigado. Bom, tem mais uma pergunta agora aqui que eu vou passar para o Ogata, que é a pergunta da Maria Gorete Baroni, conselheira deliberativa da ANAB. Né, por diversos fatores, houve no sistema financeiro nacional uma redução do número de bancários, e eles têm trabalhado num grande nível de tensão. A pergunta é possível, nesse ambiente, que eles consigam parar e perceber ou refletir sobre a importância do trabalho vivendo sobre grande tensão? Existe o risco de não perceber? Boa pergunta. Bom, pesquisas avaliando a questão do estresse ocupacional tem mostrado aí que realmente trabalhar em banco é um fator que, de maneira quase que inerente à atividade, é um fator que realmente acaba gerando aí um grau de estresse importante, né? Na verdade, o que eu acho assim, existem aspectos organizacionais e aspectos pessoais, né? A área de saúde, né, a área ocupacional, a área de saúde, ela tem que trabalhar, e eu acho que nisso a CACI pode atuar muito, realmente empoderando as pessoas para que consigam viver melhor, né? Porque lidar com o estresse pessoal, e a gente, às vezes, já discutimos esse assunto até na FEBRABAN, muitas vezes, para alguma pessoa, né, que trabalha assim, e que ela se empodere, e fala, não, vou lidar, às vezes até mudar de trabalhar em outro ramo, em outra atividade, né? Porque, assim, mas a pessoa se empodera de maneiras para lidar com a sua saúde emocional, de maneira de lidar com isso e descobrir como gerenciar isso. Obviamente que cabe à empresa buscar maneiras para que essa pressão, que já é muitas vezes intrínseca da atividade, não fique insuportável e gere adoecimento, né? Então, obviamente que hoje há muitos fatores que acabam afetando. Quem viu a Isto É Dinheiro dessa semana, a capa da Isto É Dinheiro, né, a questão da Siemens, né? Assim, e a matéria lá entrevistando os empregados da Siemens, assim, é possível ter orgulho de trabalhar nessa empresa? E todo mundo ficava meio assim, né? Então, na verdade, hoje, eu acredito que, pelo papel social, por exemplo, do Banco do Brasil, eu acho que trabalhar essa questão e a gente entender essa dimensão
é bastante importante. Obviamente que, muitas vezes, só isso não é suficiente para o cara viver bem e não se sentir pressionado, não se sentir estressado. Eu acho que isso tem que... eu acho que, realmente, a empresa tem que ver até que ponto ela não está esticando a corda demais e o negócio vai romper. E isso, eu acho que tem que ficar atento no radar, né? O radar, porque isso não vai aparecer só quando a pessoa vai para o hospital psiquiátrico, ou se afastou com depressão ou síndrome do pânico, porque aí o caldo entornou, né? Mas existem... e isso a gente identifica em licenças de curto prazo. Às vezes a pessoa falta 1 dia, 2 dias, não é porque está com dor de estômago, né? Mas é porque não aguenta mais aquele ambiente. E aí ela precisa dar uma respirada. E aí tem que identificar isso, e muitas vezes a gente vê licenças de curta duração mais localizadas em determinados setores, em determinados gestores, em determinados processos de trabalho, e aí eu acho que é possível fazer, né? Porque realmente hoje não dá, né? Quer dizer, o que o povo toma de antidepressivo, de Rivotril, de não dá. E agora sim, tem gente, né, que toma Rivotril à noite e Ritalina de manhã para dar uma turbinada, né? Aí a pessoa vira o fio, toma um rebite de manhã. Muita gente faz isso. Então, assim, se a gente não identificar essas situações, né, e que tem aí, e que trabalha, e que tem muito a ver com a equipe. Hoje se sabe que o grau de camaradagem ela é muito importante para ter um ambiente legal. E às vezes a gente vê colegas em alguns lugares assim, o cara se aposenta, ele diz, nunca mais quero saber dessa empresa, né? E vai dar uma... né? Então, assim, trabalhar isso é saúde, né? Isso é qualidade de vida. E só um comentário rápido sobre os clubes ABB. A gente tem estudado e discutido muito essa questão nos CATs do SESI também. As ABBs, os clubes, têm que se reinventar também, né? Porque, assim, qual jovem, hoje na faixa de 15, 17 anos, vai querer frequentar um clube, né? Ele não vai. Ele está na internet, ele vai na balada, assim. Então, é por isso que... e aí dizem, não, o povo não vai, o povo não frequenta. É porque as pessoas oferecem as mesmas coisas de não sei quanto tempo atrás e quer que o pessoal frequente, né? Quer dizer, aí não rola. É por isso que os clubes esportivos estão fechando, é por isso que os CATs do SESI têm baixa frequência. Então, eu acho que o empregador pode ter uma parceria, mas assim, as ABBs, os clubes, têm que se reinventar diante da nova realidade urbana hoje, né? Então, é uma discussão que deve rolar também. E, para encerrar, é o seguinte, essa questão do absenteísmo do radar, eu acho muito legal, e eu queria cumprimentar, porque também em discussões na FEBRABAN, a maioria das empresas não tem nem ideia disso, né? Não tem o dado, né? Então, se não tem o dado, por que a pessoa se afasta? Não tem como ajudar a pessoa a melhorar. Então, eu acho que identificar isso, né, eu acho bastante importante. Eu acho que aí dá transparência, né? Eu acho que, claro que esse dado ele tem que ser resguardado, né? Tem que ficar numa esfera muito limitada, mas ele é importante na gestão. Eu acho que parece hoje que nas organizações modernas é isso que faz a diferença, é identificar afastamento de curto prazo, idas ao médico e ajudar a pessoa a gerenciar a sua saúde. Mais importante do que você oferecer, às vezes, um neurocirurgião, um endocrinologista, jeito das pessoas melhorarem sua saúde, né? E identificar fatores que podem ajudar. O Neto já disse que queria fazer um comentário aqui, mas antes dele fazer, eu vou pedir para ele fazer junto com mais um bloco aqui de questões, e está chegando mais. Então, vamos lá. A pergunta aqui tem um grupo de perguntas com relação à questão da saúde do trabalhador, né? E são 3 temas aqui: a saúde do trabalhador, a questão do auxílio possível à CACI, na busca de credenciados, e também a questão sobre o radar.
Então, olha aqui. Primeiro aqui, o Henrique Heller, ele vem perguntando, o BB e a CACI têm trabalhado dentro do modelo de atenção integral à saúde, né? No dia a dia, no programa de qualidade de vida do banco, como é que é a visão biopsicossocial da saúde que está sendo sugerida aos gestores para observar dentro das dependências do banco? O Pedro Carvalho Martins, ele bota aqui, como é que o banco utiliza os números finais dos exames periódicos oferecidos anualmente pela CACI? O Sidney, diretor regional de Rondônia, ele vem colocando o seguinte, a sensação de incompetência que às vezes passa o funcionário que não atingiu alguns pontos da meta, lógico, todo mundo que tem meta, tem aqueles que abatem a meta, aqueles que superam e aqueles que ficam um pouco abaixo. Dependendo da forma como se é cobrado daquele que não atingiu, né, isso pode causar algum transtorno ou adoecimento psíquico. Como é que o banco tem acompanhado na diretoria isso? Sobre o assunto mesmo do radar, tem aqui uma pergunta da Sandra, da PABB, de alguns gestores acabam passando por várias dependências e nessas dependências, eventualmente, o radar vai acusar um aumento do adoecimento dos empregados. E acaba que esse administrador acaba sendo identificado depois de diversas agências. Como é que é isso? Porque depois de passar por 4 ou 5 criando problema, como é que o banco tenta intervir nesse processo? Em que momento, quando você identifica esse gestor, qual é a hora que ele é retrabalhado sobre esse aspecto? E sobre a ajuda, a CACI tem uma proposta aqui, uma pergunta da Rose Durães e outra do Tremarim, com a Rose Durães, nossa diretora regional de Montes Claros, e o Tremarim do Conselho Deliberativo do CESAB e da CACI. A pergunta da Rose é o seguinte, o banco não poderia colocar na sua estratégia de trabalho uma forma de facilitar a aproximação dos seus clientes médicos com a CACI? No mesmo sentido, a pergunta do Tremarim. Quanto ao credenciamento de prestadores, numa praça com dificuldade, não poderia o banco criar isso também como um desafio para aproximação com esses clientes da rede hospitalar, médica, para facilitar a CACI? Bastante coisa e mais o teu comentário anterior. Bastante coisa mesmo. Bom, eu estou entendendo pela dinâmica aqui, Amaral, assim, a gente vai ter um espaço no site da ANAB de registrar essas perguntas, o banco poder se posicionar institucionalmente também. Então, isso mesmo, inclusive as que não puderem ser feitas aqui, nós vamos encaminhar para que depois a gente disponibilize. Então, em função do tempo, eu vou ter que escolher algumas. Vou começar pela Sandra, a questão do radar. Porque, Sandra, assim, eu acho que o radar é um instrumento importante para que nós possamos assim, verificar o conjunto da obra do gestor. Durante muito tempo, a gente ficou só focado no resultado. Eu me lembro que, quando eu era gerente da GEPS, e nós começamos o piloto de São Paulo, você participou disso, e já visitou agências também, nós íamos numa agência e o gestor dizia, não, aqui eu capacito a minha equipe, aqui o tema é capacitação. Aí eu chegava com o radar, e ali a gente tem o resultado da agência, uma comparação com as agências da mesma regional, uma comparação em nível nacional. E eu lembro que a Regional Centro-Sul, que era a regional que estava no prédio lá da Paulista, onde estava a GEPS, capacitava muito menos do que São José dos Campos e Santos. Ou seja, havia uma ação dos administradores de não investir na capacitação. E, na pesquisa de satisfação, essa era uma reclamação da falta de investimento em capacitação. Então, eu me lembro de várias agências que eu chegava assim, olha, ou o radar está errado, e nunca estava, porque são indicadores institucionais, com muita segurança, ou o que você está falando não bate. E aí a gente começa a trabalhar o administrador para que ele entenda que a empresa faz gestão e a empresa está vendo. A questão da trilha é uma questão que a gente precisa ter e olhar, porque, às vezes, fica impressão digital, e aí a empresa tem a sua forma de agir, às vezes não fica impressão digital, mas como você está vendo a média, seja local como em nível nacional, ele vai caminhando e você vai vendo ali que ele está muito abaixo da média. A partir agora de outubro, nós estamos chamando esses gestores, em cada um desses indicadores, e um deles é a parte de gestão de pessoas e clima organizacional, para um treinamento presencial. Aí alguns educadores até falam, puxa, mas será que é legal juntar? Olha, a gente precisa mostrar para eles o que a gente está vendo. Porque isso é didático também, mostrar que a gente está olhando, que a gente está vendo. Então, essa é a dinâmica do radar. Porque a gente entende que determinadas agências que passam por um processo de fraude, um processo complicado,
às vezes, a tendência é botar um xerifão ali. E o xerifão, às vezes, não vai funcionar naquela agência. Porque a gente precisa saber quem é bom na gestão, na área de gestão de pessoas, porque essa equipe precisa ser resgatada. E quando você consegue mapear isso, o resultado tende a ser muito melhor. Gente, esse é um processo que está iniciando em termos de implantação em nível nacional. Isso aconteceu na metade do ano passado, mas nós confiamos muito e tem tido todo o apoio da direção da empresa. Então, aqui, bom, o que a gente... Aí as perguntas aqui foram sobre a questão dos possibilidade números. de ajudar, e aí eu vou pedindo também para já ir concluindo em função do esgotamento do tempo. Bom, gente, os números finais. Eu acho que o resultado dos exames periódicos e tudo, nós precisamos trabalhar isso melhor. Eu acho que tem um grande espaço aí para trabalhar melhor o resultado do PCMSO. Hoje a gente fica muito no controle de quem fez e quem não fez, mas é lógico que isso tem balizado assim, as políticas em relação ao antitabagismo, a parte de controle, né, de colesterol e tal. Mas eu entendo que, com aquele radar individual e até o radar por equipe, eu creio que nós poderemos trabalhar melhor, né? Sem uma camisa de força, né, sem colocar pressão, porque gente, tem gente que quer comer torresminho, quer morrer comendo torresminho, meu. O que você vai fazer? Mas é isso. Sabe, a gente não pode também entrar numa linha, você alerta, você orienta, mas a gente não pode transformar daqui a pouco alguns indicadores em meta que o cara tem que emagrecer tanto. Não, isso a gente tem que fazer com jeito e de uma forma adequada. Mas eu entendo que a gente, por exemplo, no Sul, quando nós fizemos agora a vacinação para 10 mil funcionários, porque hoje o principal problema que nós temos, e até não está muito de acordo com a média que o professor Alberto trouxe, mas não é nem problema osteomuscular, nem estresse, mas é mais doença respiratória, a parte de gripe. Né? No Sul, a gente fez aquela iniciativa lá, vacinamos 10 mil funcionários, e a gente vai acompanhando isso para ver assim, o que descola muito a ação imediata que a gente faz. Gente, nós estamos encerrando aqui agora esse painel. As perguntas que não foram feitas serão passadas diretamente aos nossos palestrantes, serão respondidas e disponibilizadas depois na ANAB. Eu queria agradecer muito, por favor, fazer aqui o agradecimento dos três, agradecer demais a presença deles e com mais um registro. Neste momento, nós estamos com 220 pessoas conectadas, mais do que 100% das pessoas presentes aqui e o funcionalismo acompanhando aí no Brasil inteiro. Para as considerações finais, 1 minuto para cada um, por favor. Bom, eu queria parabenizar a ANAB, porque eu acho que é em evento como esse que se encontra soluções para muitos problemas, né? E como nós temos muitos problemas para resolver, são oportunidades de crescimento e possibilidade de encontrarmos alternativas e soluções para muitos deles. Agradecer também o convite da ANAB, dizer que nos sentimos muito honrados em estarmos aqui representando a Contec nesse evento, e agradecer pela atenção de que fomos alvos. Muito obrigado. Bom, fiz o meu agradecimento no início, mas eu queria apresentar para vocês o Carlos Célio, que é nosso executivo, que cuida da parte de remuneração, da parte de saúde. A Denise Stefani também, nossa gerente de visão da área de saúde. E dizer que, assim, sei que várias questões foram encaminhadas e fica o nosso compromisso aqui, Amaral, de responder do ponto de vista institucional no site da ANAB, né, de tal forma que vocês assim recebam as respostas para as questões que vocês trouxeram. E só pedir uma coisa, porque eu acho que isso é importante, isso é uma discussão madura. A empresa tem responsabilidade, sim, mas vamos lembrar daquelas 3 dimensões. Tem a responsabilidade que é da empresa, a gente não se omite em relação a isso, tem a responsabilidade individual e tem uma responsabilidade do grupo. Se a gente só olha um lado, né, a questão fica desequilibrada e, por vezes, até míope. Então, não podemos perder de vista a responsabilidade da empresa, mas nós precisamos trazer a consciência da responsabilidade individual. Eu tenho dito que, para mudar a estrutura e transformar a estrutura, por vezes é preciso ter força para lidar com ela. Quando a gente não tem força e tem dificuldade de lidar com a estrutura, dificilmente a gente consegue transformá-la, né? Isso é importante porque a gente abre a possibilidade de transformação da estrutura e a gente percebe que isso vem acontecendo ao longo do tempo, às vezes em algumas áreas com maior movimento, outras áreas com menos, mas quando a gente desperta a força, a condição de escolha, de posicionar e diz o seguinte,
Para transformar essa estrutura, é preciso ser forte para lidar com ela. Fraco, dificilmente a gente consegue transformar. Bom, é só mais realmente para agradecer muito a atenção de vocês, né, o convite da ANAB, né, a Unidas é nossa, a gente tem muita relação, Cassi a gente respeita demais, cliente do BB, né? Então, assim, e dentro do Laboratório de Inovação, vocês que trabalham com a ANAB, na Cassi, nós temos o desafio agora de fazer uma inovação disruptiva, né? Deixar dessa inovação incremental, em que a gente vai só melhorando um pouquinho, porque com isso a gente não tem conseguido dar uma melhoria no nível de saúde da nossa população, né? Os dados do Vigitel têm mostrado assim, ano após ano, ele vai fotografando a piora da condição de saúde do brasileiro. Então, a gente tem que... É o lema daquele filósofo contemporâneo, né, o Anderson Silva, que diz que a gente está bem até levar um soco na cara, né? Então, assim, a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar. Então, assim, achar, não, a gente está bem, é o governo que não ajuda, são as intempéries, né? Quer dizer, a gente tem que olhar para o espelho e ver de que maneira a gente vai conseguir ganhar escala, né? Esse é o nosso desafio aqui na OPAS, na ANS, e eu queria compartilhar, e a gente vai trabalhar muito aí com as autogestões para ver se a gente consegue virar o jogo aí. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.